Graça e paz em Cristo. O livro de Jonas, para mim, é um livro muito desafiador, porque ele já começa com uma ordem muito dura de Deus, uma mensagem tão dura quanto a ordem. Deus determina que Jonas vá a um povo inimigo, que era os ninivitas, na capital da Assíria, Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes, e pregasse para os seus inimigos, porque Judá era conquistada pela Síria. E a gente sabe que, historicamente, os assírios, eles eram maus. O próprio texto afirma isso. O Senhor falou, olha, a maldade deles, né, chegou até mim. E eles eram tão maus que uma das descrições que eu fiquei estarrecido quando a gente pega os livros de história, é que eles pegavam os líderes, algumas pessoas que eram da liderança das cidades, por exemplo, conquistadas, e esquartejavam seus corpos junto com familiares e amontoavam em frente às entradas e saídas das cidades com uma mensagem muito clara de intimidação. Olha, isso vai acontecer com vocês se vocês não nos servirem. Portanto, Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo. E, no entanto, Jonas era dura a ordem porque ele tinha que encarar esse inimigo. Tinha que encarar 120 mil inimigos. E a ordem era a mensagem era uma mensagem dura, por quê? Porque era uma mensagem que nem dava margem a arrependimento. Olha, daqui a 40 dias eu vou destruir vocês por causa de suas maldades. Olha que mensagem dura. E Jonas, a gente sabe muito bem que ele passou por tudo aquilo, ele fugiu e passou, foi para o mar, o grande peixe, ficou 3 dias no grande peixe, etc. E, em resumo, ele foi para Nínive e pregou, depois dessa experiência de puxão de orelha dada por Deus. Bom, ele chega em Nínive e prega. E o que acontece? Acontece o inesperado. O povo se arrepende, mas um arrependimento é tão autêntico e tão sincero, que até o rei determina que os animais façam jejum em função da consideração da maldade que eles caíram a ficha e caíram em si. E isso fez com que Deus se arrependesse de fazer qualquer coisa de mal com relação aos ninivitas. E isso me fala ao coração. Primeiro, só abrindo um parênteses aqui, é a capacidade que o Espírito Santo de Deus tem de convencimento. Sabe, às vezes nós ficamos tão preocupados, falamos assim, poxa, eu queria tanto que meu parente tal, fulano de tal, se convertesse, ouvisse a palavra, se arrependesse, se convertesse, né? E às vezes nós somos levados a lugares também para levar uma mensagem que às vezes é tão dura, mas se é de Deus, se Deus te deu a convicção do coração e a paz no Espírito e a unção para pregar aquilo, olha, certamente Deus tem um propósito. E quem faz a obra é sempre Ele. Nós somos simplesmente instrumentos daquilo que Deus determina para que a gente faça. Se nós estamos dentro da vontade de Deus, no que diz respeito a sermos instrumentos para a pregação do Evangelho, por exemplo, das Boas Novas, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós não temos que preocupar com conversão de ninguém. A conversão, quem faz, quem promove é o Espírito Santo, através da palavra exposta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, fecho parênteses, né? Agora, o que me chama muita atenção também, com relação a esse livro de Jonas, é o capítulo 4. Porque quando Jonas vê que o Senhor se arrependeu de fazer mal aos ninivitas, ele fica muito bravo com Deus, sabe? E fica bravo e vai para um lugar no deserto e fica esperando, pensando na consideração, talvez Deus vai voltar atrás e vai detonar esse povo. E aí ele começa uma conversa com o Senhor muito interessante. E a gente vê assim a paciência que Deus teve com Jonas, como tem conosco, não é verdade? Quantas vezes nós fazemos tanta bobagem, falamos, agimos de forma tão distorcida, e Deus tendo paciente, tolerante, longânimo com a gente, porque Ele nos ama. E o interessante é que quando Jonas ele se dirige a Deus, ele se dirige falando sobre as características do caráter de Deus. O Senhor sabia que o Senhor ia ser assim. Eu sabia, Pai. Sabia que o Senhor ia se arrepender. O Senhor é longânimo, misericordioso. Jonas conhecia o caráter de Deus, como nós conhecemos o caráter. Nós sabemos que Deus é justo, Deus é amor, Deus é longânimo, benigno, fiel, etc, etc. Mas uma coisa que me chama a atenção
é que logo depois da experiência que ele teve, porque Deus, ele fez crescer no deserto uma plantinha que gerou uma sombra a Jonas, e Jonas, com aquele caráter muito, com aquele temperamento flutuante, ele ficou muito alegre, porque ele estava no deserto, aquele que era como se fosse um ar-condicionado, né, natural. E de repente vem um vermezinho, Deus manda um vermezinho, ele mata a planta, e aí vem aquele bafo quente do deserto, e Jonas fica muito bravo com Deus novamente, né, e desejando até a morte. Aí o Senhor termina o livro de Jonas com uma pergunta que não tem resposta, porque é uma pergunta que ele faz a nós mesmos. Essa é a grande realidade de reflexão. Ele diz o seguinte: você ficou alegre porque você teve a sombra no calor, e você não teve o trabalho de fazer nascer e crescer essa planta. E, no entanto, você não teve a compaixão, não teve a empatia, não teve a misericórdia dessas 120 mil almas. Sabe o que eu aprendo aí, das muitas coisas que eu vejo nesse livro, é que Jonas conhecia Deus, mas Deus não via o caráter dele na vida de Jonas. Não via nas atitudes de Jonas a expressão do caráter dele. Ou seja, ele ainda não refletia o caráter de Deus em plenitude, e ali ele estava recebendo uma grande lição. Sabe, o que nós temos que pensar, refletir, e eu tenho feito isso na minha vida, tenho pedido ao Senhor: Senhor, o quanto o Senhor vê para mim e não enxerga o teu caráter na minha vida. O quanto que o Senhor olha para mim e não vê Cristo refletido em mim. O quanto que eu tenho sido, eu conheço o Senhor como fiel e não tenho sido fiel, por exemplo, com minha esposa. O quanto o Senhor olha para mim e vê que eu sei que o Senhor é justo e eu não exerço justiça nos meus negócios, nas minhas negociações, meus contratos. O quanto o Senhor olha para mim, Pai, não me vê eu sendo empático com os meus filhos e com minha esposa, para que eu possa fluir a Tua vontade, para que eu possa ser bênção na vida deles e refletir Jesus e ser inspiração na vida deles. Sabe, eu lanço esse desafio para você. E tantas outras situações, né? O quanto que Deus tem visto em nós, sabe, a honestidade, sabe, a fidelidade, a longanimidade, né, a bondade, a misericórdia, o amor, a justiça, enfim, todas as facetas do caráter de Deus, para que a gente possa realmente ter uma perspectiva correta diante de toda a situação que nós estamos vivendo. Muitas dessas situações são situações de crise. É onde Deus mais trabalha na vida da gente, né? Então, fica esse desafio, essa pergunta. O quanto Deus tem visto na sua vida o caráter dele? O quanto você realmente tem refletido o caráter de Jesus na sua vida? Para que faça a diferença nas pessoas, a começar dentro da sua própria casa, que é o lugar mais importante. Porque se você não for bênção dentro da sua casa, para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos, certamente no seu trabalho, o seu trabalho vai estar contaminado, o seu ministério vai estar contaminado, enfim, todas as áreas importantes da sua vida vão estar contaminadas. O quanto que nós temos refletido o caráter de Deus, ou o quanto que nós não temos refletido e que precisamos buscar no Senhor. Oh Deus, muda a minha vida, me dá entendimento do teu caráter e faz com que eu reflita esse caráter na minha vida de uma forma espontânea, para que eu possa te glorificar, para que eu possa ser bênção na vida da minha esposa, meus filhos, meu trabalho, meu ministério, enfim, em todas as áreas. Que Deus te abençoe e você busque isso no Senhor, porque isso é tão importante e faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.